Vivian, não vai dar certo. Quer dizer, pode até não dar certo, mas a tendência, pela estrutura que o Remo tem, por isso eu fiz o uso do Evangelho, porque é uma estrutura nova, mas é uma estrutura que já mostrou-se sólida, né, Pio? É claro, o Remo teve umas perdas durante a campanha da Série B, Valdo, que realmente machucaram, né? A saída do Papelim, depois da equipe, quando a equipe estava bem, e trouxe profissionais aí melhores até. É difícil fazer esse juízo de valor, mas o Marcos Braz tem mais prestígio no Brasil do que o Papelim, com todo respeito ao Papelim, né? O Daniel Paulista, depois de claudicar com o português, chegou o Guto Ferreira e com muita habilidade arrumou a casa, né, Valdo? Agora a gente ainda está em fase de observação do colombiano, do Juan Carlos Osório, né? Ainda não dá para a gente simplesmente dizer que o Osório é melhor que o Guto Ferreira, né? Mas essa questão do executivo, eu entendo que o Remo pesquisou o mercado, recebeu a indicação atual e talvez algo que tenha marcado muito foi esse teórico bom trânsito na Confederação Brasileira de Futebol, onde ele trabalhou, né, Valdo? Eu diria que esses bastidores para o Remo, um neófito em primeira divisão, ele me parece ser assim um ponto muito importante quando existe uma tendência de, na dúvida entre Palmeiras e Flamengo, entre Flamengo e Remo, entre Fluminense e Remo, entre Vasco e Remo, né, a turma puxar um pouquinho mais para o sul do país, para o sudeste do país. Então, você precisa mostrar que tem representatividade também na CBF, Valdo. Então, eu acredito que passe por aí também. Claro que o perfil profissional dele, como já colocou o meu querido Mário Quadros, é compatível com aquele que o Remo espera, que o Remo confia. Quem sabe ele, com menos pirotecnia, não seja até mais produtivo que o Marcos Braz. O Cleiton Souza, bom dia. Acho que o Paysandu tem que contratar mais um meia e um atacante de beirada ainda para o paraense. E no brasileiro meter a mão no bolso, senão não sobe. Quanto ao Marcos Braz, é um bom executivo, mas vida que segue, ninguém é insubstituível. Muito obrigado, Cleiton, pela sua interação aqui no Futebolizar. E o novo executivo, ele vai se apresentar em Salvador. Ele se integra à delegação do Remo em Salvador no jogo de amanhã contra a equipe do Vitória. O Remo leva vantagem no confronto com o Vitória. São 7 vitórias azulinas, 6 empates e 6 derrotas. O primeiro jogo aconteceu em 1972, válido pela primeira divisão, e terminou empatado em 0-0 na Fonte Nova. A primeira vitória remista foi em 1974, tá? 1974, também pela Série A, 3-1 com 2 gols de Alcino e um de Amaral. O último choque entre os Leões aconteceu em 2022, Série C no Bainão. O Remo venceu por 2-1 com gols de Leonan e Brenner. Engraçado, Mário Quadros. Eu consigo lembrar do Alcino, do Amaral, mas não lembro do Leonan e Brenner. E o jogo em que o Remo venceu com gols do Alcino e do Amaral foi em 74. O jogo em que o Leonan e o Brenner fizeram os gols da última vitória do Remo, do último jogo, né? Leonan e Brenner eu não consigo lembrar quem foram. Não consigo. Alcino e Amaral eu consigo lembrar quem foram. E você? Leonan foi o lateral esquerdo, Valdo? Ou eu também não consigo? Eu não consigo lembrar o jogador. Interessante, né? Olha, bem aqui, 2022, recente, né? A lembrar de 74, não lembra de 22. É normal. Eu não sei que eu ainda não tinha nascido, Valdo. Eu não estou... Em 22 ou em 74?
Peraí. Você não tinha nascido em 22 ou em 74? Por favor. 74. Nenhum dos dois. Eu sou mais para cá. Sou garoto novo, moleque novo aí. Sagidinho. Moleque doido. Rock doido, Mário. Eu já fiquei com medo. Já pensou se eu for processado por exploração de... Mão de obra infantil. Pois é, estou com medo. Evaldo, deixa eu só fazer uma colocação rapidinho em cima dessa questão do executivo do Remo, rapidinho, só para dizer assim, para todo mundo entender. A gente respeita muito o seu Marcos Braz pelo profissionalismo que ele tem, pela competência. É competente, a gente não pode negar isso. Agora, temos que lembrar que o Clube do Remo é uma instituição centenária, que ela está aí por muitos anos. Muitas pessoas já passaram, irão passar, vão embora, e a instituição continua. Então, o Remo tem nome, sim, no mercado, o Remo tem time, assim como o Paysandu, que são as instituições, a Tuna, que são instituições centenárias do nosso estado. Então, não é maior nem o seu Marcos Braz, nem Papelinho, nem ninguém é maior que o Clube do Remo, que é a instituição Clube do Remo. Só para todo mundo entender a coisa. Beleza, Mário, beleza. Olha aqui, Pio, com o esfriamento das negociações com o goleiro português André Moreira, o Remo está falando aí no Ivan, de 28 anos, terceiro goleiro do Internacional. O Remo está querendo, não sei se um goleiro para disputar com o Rangel, ou se um goleiro para tirar o Vinhas da segunda colocação aí. O segundo goleiro do Remo hoje é o Igor Vinhas. E me parece que o Remo está querendo colocar o Igor na terceira ordem aí de prioridade, né, o Pio Neto? E acredito que vai acontecer isso, principalmente, Valdo, depois da falha, né? Ele teve, logo na estreia, o goleiro é a posição mais complexa que tem no futebol, né, Valdo? Você pode passar 89 minutos fazendo milagres, operando verdadeiras proezas, mas aí leva aquela bola embaixo da perna, né, Valdo? Aí você vai ser massacrado. Toma um piruzinho. Aliás, por falar em peru, mandaram agora no meu... O que mandaram... foi? Não, mandaram aqui no meu interno. Não, que o Mário Quadros é tão novo, que ainda não nasceu nem cabelo, Valdo, mandaram aqui para mim, olha. Eu não vou te dizer quem foi que mandou, mas é da equipe. Ele ficou com esse cara da equipe por aqui, né? Peru de Vila Isabel. Peru com mel, peru de Vila Isabel. Que eu posso te dizer dessa mensagem é que quem mandou é um cara de muito queixo, tá, Valdo? Quem mandou tem queixo para chamar o Mário Quadros, que ele é novinho e ainda não tem cabelo. Engraçado, né? Ele pediu para não fazer hoje, porque... E fica piruando. Já que se falou em peru, ele fica piruando, né? Engraçado, rapaz. Tá certo. Bom, os ingressos para amanhã, lá no Barradão. O Paysandu, a gente perguntou para vocês aí, vocês entendem que provavelmente o Júnior Rocha vai repetir o time da estreia. E o Remo para a estreia do Campeonato Brasileiro, da Série A amanhã, tem como apresentar um esboço de time? Mário Quadros. Olha, Valdo, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Será? Eu acredito, por exemplo... Agora é imprevisível? Pois é. É por isso que eu estou te falando, né? Mas eu penso que ele tem que colocar em campo um time mais cascudo, né? Por exemplo, ele não vai colocar o time do Remo que começou o primeiro tempo no Parazão, sinceramente. Eu não acredito que ele vá fazer isso, né? Ele vai trocar ali muitas peças, pelo menos no meu entender. Por exemplo, Pikachu deve entrar, esse Zé Ricardo deve entrar, né?
E outros jogadores ali que eu acredito, eu acho que o Vitor Bueno, eu não sei se já está. Acho que não. Pois é. Acho que não. Mas pelo menos ele vai mexer muito nesse time que ele iniciou aí o Campeonato Paraense, pelo menos no primeiro tempo. Ele vai mexer. O goleiro é o Marcelo Rangel. Né? Lateral, vamos lá, lateral direito, bora, vamos lá, vamos nos atrever aqui, eu, você e o Pio, vamos lá. Marcelo Rangel, lateral direito, Marcelinho ou João Lucas? Eu vou no Marcelinho. Marcelinho. Eu vou no Marcelinho. Marcelinho. Primeiro zagueiro, Klaus ou Léo Andrade? Mário. Olha, eu vou no... é o Pio, vai lá, Pio. É o Pio. Marlon. E você? Marlon? Não, eu coloquei Klaus ou Léo Andrade. Então eu vou no... Não, é porque a minha... Tranquilo, é uma terceira opção, você está certo. Não, a minha dupla é Marlon e Klaus, Valdo. Klaus e Marlon, né? Klaus e Marlon. Tá. Aí que Almeida não. Você concorda, não. Mário? Concordo. Vou com Marlon e Klaus. Concorda? Não, concordo. Lateral esquerdo, Sávio, Jorge ou Cantígio? Pio. Sávio. Valdo? Sávio. Sávio. O Cantígio não entra nessa disputa, Valdo. Não tem nem característica de lateral. Mas ele colocou o Cantígio de lateral esquerdo. Falso. Ele colocou o Cantígio de volante, aí puxou aquele zagueiro para fazer aquela função de lateral lá, o Kaique, não foi o Kaique? Foi, Kaique Almeida. E colocou o Patrick, como eu disse ontem, colocou o Patrick no primeiro tempo como ala ali, muito mais do que outra verdade. Coisa. O Patrick não rendeu nem como ala, nem como meio-campista no primeiro tempo. O Luiz Leão, o Vitória Baiano está no mesmo patamar do Remo, financeiramente, no futebol, seu Pio. Ele está perguntando, o Vitória Baiano está no mesmo patamar do Remo, financeiramente, e no futebol, Pio Neto? Luiz Leão. Arrisco que sim, ao nosso amigo Luiz Leão. Arrisco que o Remo, desse pilotão da Série A, Vitória e Remo estão no mesmo patamar. Tanto financeiro, eu diria talvez até técnico, ainda que sem ver o Remo da Série A.